Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Lembramos que hoje a igreja celebra São Sebastião, esse grande mártir da igreja. Mas, refletindo na liturgia da palavra, nós olhamos para o primeiro rei de Israel, Saul, que hoje recebe a sua intimação em relação ao pecado que cometeu, desobedecendo a Deus. Samuel, profeta, ele é o grande interlocutor entre Deus e seu povo, e de maneira mais clara, interlocutor em relação ao rei Saul. O povo de Israel saiu em guerra, e sempre que o povo saía em guerra, Deus dava orientação como deveria ser o procedimento nas batalhas. E Deus havia dado, através do profeta Samuel, indicações claras como deveria proceder Saul na guerra contra os amalecitas. Deus disse: extermine todo o povo e não pegue os despojos. Os despojos eram as riquezas dos povos que eram vencidos. No entanto, no calor da batalha, Saul com seu exército de fato vence a batalha, mas ele vê um gado graúdo, um gado bom, e ele não extermina. Ele com o povo leva o gado como despojos da guerra. De repente, o profeta Samuel vai ao encontro do rei Saul e diz: que barulho é esse que eu ouço de gado, o mugir do gado? E Saul diz: é que na batalha nós vimos ali uns despojos muito ricos e resolvemos trazer. E Samuel questiona: mas Deus não pediu que exterminasse tudo e que não pegasse nenhum despojos de guerra? No entanto, a palavra de Saul lhe condena, porque vai dizer o profeta: Deus, ele não prefere mais a obediência do que o sacrifício? Tinha boa intenção, Saul. Ele pegou aquele gado para oferecer em sacrifício ao Senhor. Naquele tempo eles imolavam animais como sacrifício para agradar o Senhor. E essa palavra de Samuel: Deus prefere mais a obediência do que sacrifício. Não adianta fazermos sacrifícios se não somos obedientes a Deus. E Samuel dá a sentença: a partir de hoje, tu não é mais rei de Israel, porque desobedeceu ao Senhor. Quantas vezes corremos o perigo de perdermos a graça de Deus, até querendo agradá-lo, mas desobedecendo às suas diretrizes. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que nos apresenta o Evangelho confirma esta realidade. No momento que os discípulos de Jesus não jejuam, eles são criticados pelos discípulos de João e dos fariseus. E a resposta de Jesus: quando eles estão com o noivo,
não precisam de jejum. Na verdade, poderíamos traduzir assim: quando estão com o noivo, basta obediência, não precisa de sacrifício. Jesus é o noivo. Por isso, para que haja uma vida em consonância com a nossa fé, nós precisamos colocar Jesus muito mais do que a lei, muito mais do que o sacrifício, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas para isso é necessário uma mudança radical de vida, renunciando tudo aquilo que pode ser empecilho para caminharmos numa vida de santidade. Por isso vai dizer que se for remendar um pano novo numa roupa velha, vai rasgar e ficar pior. Então, o que quer dizer com isso, com essa parábola? Nós precisamos mudar totalmente, sermos novos. Não devemos querer colocar Cristo na nossa vida velha. Isso não vai dar certo. A mesma coisa, a parábola do vinho. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque pode ser que os odres velhos se rompem e se perde o vinho novo. Então é necessário uma vida nova, odres novos, para que o vinho novo, Jesus, possa ser colocado em nossas vidas, e assim poderemos sermos fortalecidos e vitoriosos em todas as batalhas que travarmos, vivendo obediência à santíssima vontade de Deus. Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.